Para mim é uma honra muito grande, porque, às vezes, o pesquisador se sente muito isolado quando faz uma pesquisa e não tem como debater. E a independência do Brasil é muito complexa, muito dinâmica, e cada local do Brasil tem características diferentes. E no longínquo Piauí, né, às vezes assim, esquecido até hoje, houve uma verdadeira guerra, junto com o Maranhão e junto com o Ceará. Então, eu intitulei esse trabalho de O Outro Lado da História, inspirada nos trabalhos do Robesbal, que ele estuda exatamente o outro lado da história. Eu botei o outro lado da independência do Brasil, aspirações, manifestações, natureza e forma de ação, expressão e participação da população. Até parece os movimentos de agora, né? Eu pensei assim, gente, manifestações é uma palavra tão antiga e, de repente, ela está tão na moda, né? E no século XIX se usava essa palavra, manifestações populares, manifestações sociais. E esse título pode muito bem estudar os movimentos atuais do Brasil, né? Eu peço que passe, eu vou projetar alguns slides, né? Pode passar o primeiro slide, né? Que é esse o título da comunicação, da apresentação. Eu sou professora lá do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil, da Federal do Piauí. Atualmente sou aposentada. Eu disse que a conquista do professor é uma conquista, né? É a libertação, a aposentadoria, que a gente passa a ser dono do tempo da gente, do trabalho, enfim. Então, esse trabalho ele aborda exatamente esse outro lado, visto por essas manifestações, e também os mecanismos de controle que eu também não achei outro termo, professor, as classes dominantes brasileiras da época usaram para garantir a manutenção de certos privilégios, garantir, sem acabar a escravidão, impedir a república e institucionalizar a monarquia constitucional. Ou seja, eu estudo o outro lado visto por essas manifestações e esses mecanismos de controle que foram usados para garantir essa independência, sem acabar com a escravidão, manter privilégios da monarquia e impedir a república. Então, assim, é uma abordagem que foge um pouco da abordagem predominante na historiografia, e o meu objetivo era contribuir para se pensar a história popular, ou a história das classes populares, ou das camadas populares, e as suas relações com a estrutura social, não apenas em termos de submissão e hierarquia, mas também de resistência e oposição. Então, é um estudo que faz, assim, minha tese de doutorado, que eu defendi na UF em 99, que agora está saindo em livro. Então, assim, a gente faz um estudo meticuloso e das fontes, algumas conhecidas, outras inéditas, né? E longe de ser assim, ter a pretensão de ser um estudo definitivo da independência, eu vejo aqui a visão da professora Socorro, do professor Marcelo, né? Quer dizer, são visões, não são opostas à nossa, mas assim, são outras visões. Então, meu estudo não é um estudo definitivo, mas procura inserir as classes populares dentro do processo, né? Os meus estudos nesse sentido, nesse assunto, começaram com o mestrado, que eu fiz na UF, defendi uma dissertação que eu estudei a balaiada no Piauí,
quando eu fui estudar balaiada no Piauí, todo mundo dizia, mas a balaiada só foi no Maranhão, como é que você está estudando a balaiada no Piauí? E a tese de doutorado, que foi o aprofundamento exatamente do mestrado, que um capítulo virou. Então, o interesse surgiu nessa época, e eu fui seguindo rastros deixados pelo Caio Prado, pela Emília Viotti, pelo Zé Honório Rodrigues, estudiosos da independência, e fui vendo que realmente a independência teve significados diferentes para os diferentes setores da sociedade brasileira, né? Aspirações distintas. Alguns queriam o fim da escravidão, os escravos, outros queriam uma república. Então, me convenci de que a independência ela não se esgota em uma data. Não se esgota em uma data, nem no ato ou gesto teatral, eu gosto de dizer, o gesto teatral de um príncipe às margens do Rio Ipiranga e tornou o Brasil independente. Pelo contrário, foi um longo processo, penoso e violento, com lutas em quase todo o Brasil, né, como nós já vimos aqui, né, daqui está o Pará, está o Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e no longínquo e distante Piauí. Pode passar o seguinte. Então, essa independência proclamada em 1822, o Caio Prado dizia que foi a vitória de um arranjo político defendido pelas elites da época, as oligarquias e a aristocracia, que se apoderaram de todas as esferas do poder, adiando a república, adiando o fim da escravidão, o fim do latifúndio, além de manter a história sobre os escombros da memória. Porque lá no Piauí, a história, a gente tem que fazer arqueologia para tirar a história debaixo desses escombros. Então, eu trabalhei assim, uma questão interessante, que foi a delimitação do processo de independência. Como eu digo lá, que ela não se resume a uma data, nem se limita ao gesto de um príncipe, é um longo processo que está inserido numa conjuntura maior internacional, que é a era das revoluções, que o Hobsbawm escreveu esse livro, mas que disse que, na época, era uma onda revolucionária percorreu o mundo. E eu fui percorrer essa onda revolucionária que o Hobsbawm falou, e, realmente, da América do Norte até a Argentina, tem um capítulo da minha tese que é exatamente essa onda revolucionária aqui nas Américas, como se deu essa onda revolucionária, que eu não vou aqui falar, porque é um capítulo à parte. Então, essa delimitação ela começa exatamente em 1789, que é a mesma data da Revolução Francesa e a mesma data da Inconfidência Mineira. Então, as manifestações pela independência do Brasil teriam começado em 1879, que se prolongaria até 1850, né, que é essa época que a gente conhece, que é uma época de profundas transformações no mundo, e aqui no Brasil começam as manifestações, se prolongam até 1850, exatamente quando se consolida a monarquia constitucional, com alguns mecanismos que são impostos, por exemplo, como a lei de terras, que não tinha lei de terras, que também é outro capítulo à parte, que a gente teria que falar, o significado dessa lei de terras. Acaba o fim do tráfico de africanos como escravos para o Brasil, e se consolida essa monarquia constitucional censitária, né, ou sistema monárquico. Então, é um longo período de transformações, e aqui no Brasil, o Hobsbawm dá essa delimitação dessa onda revolucionária, ele termina em 1848, exatamente com o lançamento do Manifesto Comunista, do Partido, o Manifesto Comunista de 1848, aqui prolonga até 1850, em 1848 se dá a repressão à praieira, em Pernambuco, mas é em 1850 que essa monarquia constitucional, que eu digo que foi proclamada em 7 de setembro, se consolida aqui no Brasil. Então, é um período assim, muito longo, e, nesse período, coloca o processo de independência no contexto das revoluções no mundo e engloba os movimentos sociais internos, que são essas manifestações e tudo. Pode passar? Sim. Então,
não sou eu que vejo a independência como processo, né? Outros autores já viram antes de mim, né? O que eu procurei foi seguir a trilha e ver, dentro desse processo, os movimentos sociais e as lutas, que são essas insurreições, rebeliões, revoltas, conspirações, motins, distúrbios, quilombos, as formas de luta, né? E as lutas, insurreições, né? A baiana, a carioca, a mineira, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, as revoltas provinciais, que eu denomino de movimentos sociais do século XIX, que depois se tornou uma disciplina que eu ministrei muito tempo na Federal do Rio e na Federal do Piauí, que são essas revoltas provinciais, que a historiografia, durante muito tempo, dizia que eram separatistas, e eu também me aprofundei no estudo dessas revoltas, né, que estão aí a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem, a Cabanada e a Praieira, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Esses movimentos marcam a participação no processo de independência de vários setores da população, como a população livre, pobre, mestiça, escravos, artesãos, vaqueiros, lavradores, além de fazendeiros, pequenos proprietários e comerciantes, em vários pontos do Brasil. Todos esses movimentos, nós vamos ver a participação popular. E aqui eu entro no Piauí, né? Enfim, antes de entrar no Piauí, que esses movimentos eles propunham o rompimento do pacto colonial, o fim da escravidão, do monopólio da terra, o estabelecimento de uma república federativa, o direito à cidadania, ou simplesmente lutavam para acabar com a dominação portuguesa. Se a gente for estudar especificamente o que era essa dominação, a gente vai ver que ela era em todos os níveis, político, administrativo, social, enfim, econômico. Todos os setores do Brasil eram ocupados por pelos portugueses. Então, é um sentimento que eu me surpreendi agora com a fala da professora Socorro, dizer que, em 1817, não tinha um sentimento de independência, que era um rompimento com o império e se tornar... Né, para mim, eu não sei, a senhora é estudiosa do assunto, eu conheço aquele trabalho do professor Carlos Guilherme Mota, 1817, né, onde ele esmiuça bem a Revolução, e a Revolução de 1817 é exatamente o marco das manifestações no Piauí, porque Pernambuco envia mensageiros para o Nordeste inteiro, mensageiros montados a cavalo, padres e outras pessoas, para divulgar as ideias liberais. E, no Piauí, chegam essas ideias liberais exatamente em 1817, e o que é que acontece? As autoridades portuguesas no Piauí vão adotar medidas, como, por exemplo, fechar todas as fronteiras para impedir a entrada desses mensageiros. Suspende, inclusive, o fornecimento de gado, que o Piauí era o maior fornecedor de gado do Brasil, para toda a região Nordeste, porque exatamente os vaqueiros serviam de elo para receber essas informações das ideias liberais. Então, mesmo assim, no Piauí, a gente vai ver... pode passar? No Piauí, a gente vai ver a penetração, a chegada dessas ideias liberais. Então, no distante Piauí, chegam essas ideias liberais exatamente pelos revolucionários de 1817. Esse mapa é um mapa da época. Do lado do Maranhão, a gente está vendo o rio Parnaíba, que eu digo que une e separa, ao mesmo tempo, o Piauí do Maranhão, que, durante muito tempo, era a mesma região. Né? O Piauí fazia parte do Grão-Pará, só foi separado do Maranhão em 1811, e foi criada a capitania de São José do Piauí em 1759. Até então, não havia Piauí, havia os sertões de dentro. Então, essa delimitação nacional, que é de 1789 a 1850, no Piauí, a gente fez a delimitação de 1817 a 1843. Exatamente, em 1817, chegam as ideias liberais da Revolução de 1817, e 1843 é a deposição do presidente da província do Piauí, que ficou 20 anos no poder, que a gente chama ele de ditador rural, ou que não havia um ditador, né, mas não havia ditadura, mas ele era um oligarca rural, que seria um ditador. Então,
havia uma conjuntura favorável no Brasil todo às lutas pela independência. Que a independência, eu entendo, na minha pesquisa, entendi assim, que a independência era um sentimento que movia todo o Brasil. Quer dizer, era um projeto que significava, por exemplo, o fim da escravidão para os escravos, o fim do monopólio comercial para os comerciantes, o fim dos privilégios da aristocracia da classe para a maioria da população. Enfim, havia o fim da dominação portuguesa, uma Constituição brasileira. Havia um sentimento de brasilidade, onde o professor Pamplona falou, havia um sentimento de brasilidade no Brasil. Eu vejo isso nos documentos, quando fala em pátria, em nação, né, em brasilidade mesmo, porque ser brasileiro era diferente de ser português. E esse sentimento, ele se espalha e chega no Piauí, e eu faço essa confrontação da documentação com a historiografia para ver como é que essas ideias liberais de independência chegaram no Piauí, qual o nível, tipo de engajamento que houve no Piauí, como se deu esse movimento no Piauí. No Piauí, é uma verdadeira guerra, como eu disse, né? Quer dizer, uma a uma, as vilas e povoações do Piauí vão ter que lutar, combates armados, batalhas, para expulsar mesmo, a palavra era expulsar os portugueses do Piauí. Nas minhas aulas, eu digo, quem souber de algum português no Piauí, me diga. Não tem. No Piauí não tem português. Quer dizer, é um aspecto ainda pouco estudado, mas não tem português no Piauí. É claro que eu não quero aqui ofender português, pelo contrário, amo Lisboa, amo os portugueses, mas, naquela época, os portugueses, os brasileiros tinham ódio a muitos portugueses pelo tipo de dominação exercida. Então, no Piauí, tinha 7 vilas: Parnaíba, Oeiras, Piracuru, Campo Maior, Valença, Estanhado, hoje União, Jerumém, Marvão, hoje Castelo Piauí, Puti e Oeiras, está repetido Oeiras. Então, nessas vilas, diversas camadas da população se envolveram de diferentes maneiras, e tipos e níveis de participação e manifestações, desde as manifestações constitucionalistas a distúrbios e motins, ensaios ou tramas de sedição, que são, eu devia botar entre aspas, porque na documentação eu encontrei muito isso, fabricação de pólvora, saques e arrombamentos, incêndios a residências, fazendas, assassinatos de portugueses, invasões das vilas, além de golpes de tomada dos quartéis e dos palácios do poder, como foi em Oeiras, e de aclamações, como foi em Parnaíba, Oeiras, Piracuruca e Campo Maior, até combates corpo a corpo, como foi a Batalha do Genipapo e a Balaiada. Então, é um processo violento que vai esgotando a sociedade, porque era contínuo. De 1817 até 1843, o Piauí é uma praça de guerra. E 3 episódios importantes e decisivos dão um caráter especial ao processo de dependência. Exatamente a aclamação em Parnaíba. Pode passar? A aclamação em Parnaíba, em 1822, 19 de outubro de 1822, quer dizer, o isolado Piauí, distante, um mês e pouco depois do 7 de setembro, já dava o grito de adesão em Parnaíba, que é uma cidade no litoral, comemorado hoje como o Dia do Piauí. O golpe em Oeiras, que era a capital, em 24 de janeiro de 1823, e a Batalha do Genipapo, em 13 de março de 1823, também todos celebrados como marcos da independência do Piauí. Esses episódios são decisivos para a independência do Piauí, e eu queria falar aqui um pouquinho de cada um rapidamente. Dá tempo? Quantos minutos eu tenho ainda? Ai, rapidinho. O Piauí tem uma longa tradição, que eu na minha tese de doutorado,
eu encontrei uma longa tradição histórica de lutas e resistência, violência e repressão, que começa com a Guerra da Colonização, quando os colonizadores, em 200 anos de guerra, dizimaram todas as populações nativas do Piauí. Não ficou uma. Eu digo que eu sou uma índia pimenteira da Serra da Capivara, que eu sou nascida e criada lá na Serra da Capivara, e lá tinha os índios pimenteiras, e eu digo que eu sou, que meu orientador disse, você não pode falar de dizimação de índio do Piauí, porque você é uma índia. Então, eu digo que eu sou índia pimenteira, mas não restou nada, não restou um índio, nada, uma tribo no Piauí. Foi uma guerra que durou 200 anos, segue-se, então, uma colonização baseada nos conflitos de terra, a violência do dia a dia da ocupação da terra com as grandes fazendas de gado. Esse clima de tensão social e conflitos de terra vai exatamente desembocar nas lutas pela independência do Brasil, que aqui a gente exemplifica como a Batalha do Genipapo e a Balaiada. Em Parnaíba, 19 de outubro, a aclamação... Pode passar? O 19 de outubro, essa imagem é uma imagem de porque nós não temos imagem no Piauí. Fiz uma pesquisa iconográfica em vários arquivos do Brasil, inclusive na Biblioteca Nacional, não temos imagens do século XIX no Piauí. Então, essa imagem é um desenho de um artista piauiense que mostra um pouco o clima lá em Parnaíba, que as autoridades pressionadas na praça do Palácio do Governo, pressionada com gritos exigindo que as autoridades portuguesas saíssem do palácio e as autoridades brasileiras assumissem. Então, um grupo de líderes parnaibanos derruba o poder em Parnaíba e dá o grito de aclamação em Parnaíba no dia 19, que é um movimento denominado na historiografia como movimento libertário, revolucionários do Norte, movimento patriótico dos parnaibanos. Então, esse movimento, 19 de outubro, foi a primeira manifestação no Piauí que surpreende muitos historiadores, porque o Piauí, distante e isolado, um mês e pouco depois, já adere, né, que a palavra adesão era da época, né, adere ao grito do Ipiranga em 7 de setembro, porque esse grito do Ipiranga, que o Caio Prado chamou de arranjo político, um golpe à revelia do povo, foi exatamente para barrar o movimento republicano que havia em curso no Brasil todo. Então, para impedir que o Brasil se tornasse uma república, Dom Pedro dá o grito de Ipiranga para manter a monarquia, manter os privilégios e ele se manter no poder e não tornar o Brasil uma república. Nós sabemos que é o único que não se torna república nas Américas, é o Brasil. Então, em Parnaíba, é esse batismo de fogo do movimento em Parnaíba, do Piauí. Só que as tropas portuguesas reprimem esse movimento em Parnaíba, que, em 1821, Portugal envia para o Piauí um experiente comandante militar como governador das armas e presidente da província do Piauí, exatamente para garantir a ordem colonial no Piauí, porque a região norte interessava a Portugal ser mantida como colônia. Então, o Piauí fazia parte desse projeto e envia para lá o Major Fidié, Major João José da Cunha Fidié, que passa a ser o representante português lá no Piauí e odiado por todos, porque ele chega no Piauí, imagine, com 8.000 homens armados, com canhões, com armas de fogo, para exatamente garantir a manutenção da ordem colonial. E reprime esse movimento em Parnaíba. As lideranças tiveram que fugir de Parnaíba, porque as tropas chegaram em Parnaíba saqueando
a cidade, efetuando prisões, expulsando famílias, expropriando bens. Então, Parnaíba, que deu o golpe, fez a aclamação em 19 de outubro, é reprimida e é restabelecido o poder português em Parnaíba. Só que o movimento já estava em curso. Pode passar, por favor? Já estava em curso no Piauí inteiro. Então, isso em outubro, lá em Parnaíba, em janeiro, em Oeiras, em janeiro de 1823, com a ausência desse comandante das armas e presidente da província, dá-se um golpe em Oeiras. Esse mapa de Oeiras é uma planta da cidade de Oeiras, a primeira planta da cidade de Oeiras, e Oeiras é a nossa primeira capital, foi fundada em 1600 e pouco, e depois Teresina se tornou capital, em 1852 é transferida à capital. E esse desenho é um desenho que eu encontrei no Ministério no Itamaraty, é uma planta da cidade de Oeiras, e eu trouxe aqui para ilustrar, para mostrar como era a vila na época. Houve um golpe que foi tramado, assim, daria um filme, como é que foi tramado o golpe em Oeiras. Comandada por um brigadeiro, que era o maior oligarca do Piauí, ele era brigadeiro, não sei por que ele era brigadeiro, me falhou a memória agora. Então, ele justificando evitar o derramamento de sangue em Oeiras, porque a população estava conspirando, fabricando pólvora, fazendo motins, saques, arrombamentos. Para evitar o agravamento da situação, ele planeja um golpe na madrugada do dia 23 para o dia 24 de janeiro, ele dá o golpe e derruba o poder português em Oeiras. Isso na ausência do comandante das armas e presidente da província do Piauí. Então, o quartel é ocupado, é um golpe, o quartel é ocupado, a Casa da Pólvora é ocupada, o palácio é ocupado pelas tropas, e ele vai para a rua e começa as vivas à independência. Então, é um golpe que, quer dizer, a independência em Oeiras, em 24 de janeiro de 23, é exatamente um golpe. Eu vou saltar aqui, né, para poder... Então, com a aclamação da independência na Vila de Parnaíba, que agora o tempo já está correndo, o golpe em Oeiras, outras vilas piauienses vão aderindo à independência. Porque, até então, o Grito do Ipiranga era uma libertação, não o que viria depois. Né? E um dos outros marcos da nossa independência é exatamente... Pode passar, por favor? Antes. Né? O 13 de março de 1823, que é essa Batalha do Genipapo, que é uma batalha que é importante... porque é essa batalha que expulsa do Piauí esse comandante das armas, esse Fidié, num combate onde os brasileiros, o Exército Brasileiro Independente, o Exército Guerrilheiro, né, armado de facas, foices, machado, paus, enfim, faz uma emboscada típica de guerrilha para esperar o comandante que vinha de Parnaíba para Oeiras, e quem é surpreendido são os brasileiros, guerrilheiros, porque o general era muito astuto, sabia todas as táticas de guerra, então ele surpreende os brasileiros e é uma verdadeira chacina que ele comanda no dia 13 de março de 1823, às margens do riacho Genipapo. São 400 mortos só nessa batalha, que travada desigualmente, com canhões e armas de fogo, e os brasileiros são derrotados nessa guerra, mas o comandante português, ele ganhou a batalha, mas ele perdeu a guerra, porque ele, depois da batalha, achando que tinha ganho, foi descansar com sua tropa. Nesse descanso, não contava, como diz o Chaves, não contava com a astúcia
dos guerrilheiros piauienses e cearenses e maranhenses, que a guerrilha é isso, são ataques de surpresa, são emboscadas, e eles atacaram de surpresa o exército poderoso do comandante português e desbarataram o poderio dele. Ele teve que fugir para o Maranhão. Foi para Caxias do Maranhão e lá ficou aquartelado até final de julho. Então, essa batalha do Genipapo, pode passar, é uma batalha que, resumidamente, antes, né, são 5 horas né, de batalha. E é uma típica guerrilha popular, pelo posicionamento do exército guerrilheiro, pelas táticas de patrulha, pelo tipo de armamento e o combate em si, né, de extrema violência de ambos os lados. Pode passar, por favor? Então, a Batalha de Genipapo, ela, de um lado, eram as tropas portuguesas comandadas por Fidié, com quase 2.000 homens, armados de cavalaria, fuzilaria, infantaria, disciplinados e bem treinados, bem equipados e armados, inclusive com 11 peças de artilharia, canhão e granadeira. E, do outro, aproximadamente 2 a 4.000 sertanejos piauienses, maranhenses, cearenses e todas as classes. Todos estavam lutando para exatamente derrubar o poder português do... Pode passar? Então, terminado o combate, o Major Fidié se refugia no Maranhão, onde ele ficou aquartelado em Caxias até final de julho, quando as tropas independentes, formadas por maranhenses, piauienses e cearenses, rendem o comandante, o poderoso comandante se rende, ele é preso, enviado para o Rio, e do Rio enviado para Portugal, onde é recebido como herói. E ainda escreve um livro contando as suas façanhas. Após a Batalha de Genipapo, então, segue-se a organização do poder local, e o Manuel de Souza Martins, que tinha dado o golpe em Oeiras, é nomeado presidente da província. Mas os benefícios da independência continuaram distantes da população, restrito apenas aos grupos ao redor do poder político administrativo. Tem um erro aí, apoiado nos ricos proprietários de terras e de escravos. Mantém-se o descontentamento da população, que se uniu para acabar com o poderio português, e essa população, ela, como em todo o Brasil, vai ser mantida à margem dos benefícios da independência proclamada por Dom Pedro. Então, na década de 30, o Brasil explode em conflitos, que são esses movimentos sociais, essas rebeliões, essas revoltas, e no Piauí vai ter a balaiada, no Piauí, no Maranhão, vai ter a balaiada, que durou de 1838 a 1839. Pode passar aí, por favor. Nós estamos fazendo 175 anos da balaiada, que é a expressão viva do descontentamento em que vivia a população do Piauí e Maranhão. Aí nós estamos vendo aí um desenho também do Paulo Moura, esses guerrilheiros aguerridos, armados com suas foices, espingardas e inchadas, e até um ciscadorzinho tem ali atrás, né? Então, a balaiada é a expressão viva do descontentamento que vivia a população do Piauí e do Maranhão desde a época colonial. Veio a independência, os benefícios da independência passaram longe, né, da população. Então, a escravidão continuou, a grande propriedade continuou. Então, é um movimento que tem profundas raízes na história, na estrutura social e econômica, mas é um movimento que está inserido no processo de independência, porque a independência não foi independência para a maioria da população. Então, a população vai se revoltar ainda mais porque esse presidente adota medidas coercitivas como o recrutamento militar, que falta também estudo sobre o recrutamento militar, que era uma violência. Era uma violência contra a população masculina. Então, a população masculina era recrutada arbitrariamente, coercitivamente, e, para não ser recrutado, fugiam para as matas,
para resistir ao recrutamento militar. E dessa resistência vão se formando grupos no interior das matas e vai se dar esse movimento chamado balaiada, porque um dos líderes tinha o apelido de balaio, porque os artesãos da palha, ainda hoje tem no Piauí, no Maranhão, o artesanato da palha, e os objetos domésticos, utensílios, eram muito de palha, de barro, de madeira, e a palha era muito usada, a palha da carnaúba, que é uma palmeira, né, nativa desses dois estados. Então, tinha um líder chamado balaio, e nas listas de prisioneiro, os rebeldes que eram feitos prisioneiros diziam que era um balaio. Então, diz que é balaio, diz que é balaio. Mesmo com o balaio, o Manuel dos Santos, o Manuel dos Anjos, o artesão líder, já ter sido morto, muitos se diziam balaio. Então, muitos balaios virou uma balaiada. E essa balaiada era um termo pejorativo da época, porque a balaiada significava uma confusão, porque era, na historiografia passou muito tempo como bandidos, facínoras. O documento chama assim, fascinorosos, violentos facínoras. Isso é um título, é só um nome para dizer como é que eles são chamados na historiografia. Então, as arbitrariedades do recrutamento, o poder de ditadura oligárquica desse presidente da província explodiu em revolta no Piauí, que durou de 1839, no Maranhão começou em 1838, exatamente contra o recrutamento militar. Vaqueiros que estavam levando a boiada para a Bahia são feitos prisioneiros para se tornar recrutas, como diz o professor Dilon, para ser enviados para os matadouros do Sul, porque recrutavam no Piauí, levavam para o Maranhão, do Maranhão levavam para a Bahia, da Bahia levavam para o Pará. Enfim, o recrutamento era um terror para a população. Enfim, então, eu vou finalizar. Eu corri mais que o maratonista para poder dar... Então, só para encerrar, 1 minuto, quem eram os balais? Né? Os bentivis eram os proprietários de terra de escravos, que, no primeiro momento, estão do lado dos balaios. Os balaios eram a população, os caboclos, os índios, escravos, lavradores, né, que se revoltaram contra a situação após a independência. Após, afinal de quase 3 anos de lutas violentas, combates, né, a economia totalmente destroçada, o movimento é derrotado pelo poderio e a eficácia da repressão montada por tropas armadas que foram para o Piauí de vários lugares do Brasil. Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, todas mandaram armas e munições e pessoal para acabar com a balaiada. Então, aqui a gente tem um mapa sucinto de a extensão da balaiada no Piauí e no Maranhão, né, ocupou quase todo o Piauí e o Maranhão. E, no fim, pode botar o último, esse aí. Né? Então, as lutas pela independência no Piauí se inserem nesse contexto nacional e no quadro mais amplo da era das revoluções e fazem parte de uma longa tradição de luta e resistência que se estende desde a Guerra da Colonização, que exterminou as populações nativas, e se prolonga até o início da década de 40 do século XIX, quando, finalmente, o aparato repressor extingue a balaiada, que é um movimento social com intensa participação popular, e a última manifestação de rebeldia da sociedade piauiense, que, como a história ficou sob os escombros da memória, até hoje se tem uma mentalidade acomodada e autoritária no Piauí, porque o piauiense não conhece a sua história. Muito obrigada. Especificamente trabalho com a cabanagem, mas quem trabalha com balaiada, cabanagem e outros movimentos no século XIX não pode deixar de lado a independência. Então, eu pensei no que falar para vocês aqui, recuperei um pouco também de algo que me é muito forte. O primeiro trabalho que fiz no mestrado foi sobre independência no interior de São Paulo. E vir à Bahia, falar sobre independência, e quem estava na minha banca, na época, era o professor João Reis, e foi uma das primeiras pessoas que me disse assim, olha, você está vendo tanta confusão em Itu, interior de São Paulo, é porque você não conhece Salvador.
E quando eu cheguei ao Pará, me lembrava muito do que o professor João Reis havia me dito. Realmente eu não sabia nada do que era confusão e levante, morte. A professora Socorro falou aqui um pouco de Pernambuco, Piauí, Maranhão. E aí isso tudo me fez pensar no que falar para vocês. E a primeira coisa a falar é assim, há uma imagem sobre o Pará, alguns até confundem Paraná com Pará, que é pior ainda. Mas quem não confunde, tem uma imagem do Pará associada à região amazônica. E a Amazônia é muito matizada por uma ideia muito forte, que ganhou mais força ainda no início do século XX, com Euclides da Cunha, de que seríamos a última página do Gênesis. Isso ficou muito marcado. Aí vem outros grandes escritores que vão reforçar, de certa forma, a ideia de um inferno verde. E isso vai ganhando mais ênfase quando Vargas incute nacionalmente a noção de que servir a pátria ou era ir para a Itália ou era servir nas matas amazônicas. Então, tem os soldados da borracha que, em grande quantidade, foram para a Amazônia. Ou, finalmente, quando, durante a ditadura militar, em um enorme projeto de não entregarmos o país, e, para isso, era preciso povoar a Amazônia. Todo esse imaginário que vem da literatura, que vem dos grandes escritores nacionais, mas também vem da política e dos políticos que leem isso com reveses e olhares, nos cria uma imagem amazônica de um grande vazio, de um lugar despovoado, que, no máximo, teria índios, mas índios estão ligados à natureza, praticamente não são gente. Então, essa ideia, que é muito pesada, muito forte, é algo que me faz militar já há mais de quase 20 anos. O ano que vem vão fazer 20 anos dentro dessa região, dentro do Pará, para mostrar que, se não tivesse gente, não teria história. E eu sou historiadora, tenho que dizer que tem gente, e tem muita gente. Talvez esse tenha sido um dos lugares que mais teve projetos de colonização, povoação, migração, forçada, não forçada, recrutada, não recrutada. Então, muita gente foi para lá, e muita gente anda por lá, migra por lá, né? E mais uma coisa que é importante ser dita antes de começar é o seguinte, nós não podemos comparar o incomparável. Dizer que na Amazônia não tem gente porque os índices populacionais locais são muito pequenos, pequenos em relação a quem? Ao quê? Se a gente for comparar com a região amazônica não brasileira, nossos índices são ótimos, são muito bons. Então, vamos comparar o que é comparável. A gente tem uma floresta de pé, a Mata Atlântica não está de pé. Ou boa parte dela não está de pé. Ainda bem que existe algumas partes onde está ainda. Então, é preciso comparar o que é comparável, é preciso construir uma história de uma cultura que é muito ampla, que é muito grande, e falar de tudo isso, dessas gentes, desses povos, dentro de um seminário internacional que fala de independências no plural, para mim é muito bom. É poder falar de algo plural, de pessoas plurais, em lugares onde a natureza e a relação com a natureza é muito importante para mim. Eu vou começar passando alguns slides. Começar com essa primeira imagem. Volta, por favor. Isso. Essa primeira imagem é uma imagem de alguém que não foi à Amazônia, foi convidado, mas não foi. Na viagem do Langsdorff, o Afonso Toné tinha sido convidado para ser o primeiro pintor e tal, e ele desistiu da viagem logo antes de sair. Mas ele fez algumas imagens do início da viagem. E essa imagem, para mim, é muito interessante. Eu não peguei ela toda, eu peguei um detalhe dela. É sobre a palmeira de Buriti. Os viajantes amam pintar palmeiras na região amazônica, porque a palmeira fazia tudo. Até hoje, a questão do palmito, por exemplo, a palha em cima, para fazer detalhes, para fazer móveis, para fazer até vestimenta de palha. A gente estava falando dos balaios. É uma cultura do uso dessas várias palmeiras. Buriti é uma delas. Tem frutos também, tem raízes, tem um monte de coisa. Dá para usar praticamente tudo. Mas isso também mostra muito bem o que é a cultura amazônica. A palha, a madeira, com exceção das madeiras de lei, das madeiras de pedra, ela tem uma vida útil. Então, é uma cultura que não criou pirâmides. Então,
Por exemplo, a civilização, a cultura amazônica da época da borracha foi extremamente grandiosa. As cidades construídas pela borracha no interior da Amazônia eram riquíssimas, comparáveis, assim, em termos de cultura, de produção de casas, moradias, a muitas cidades europeias. Porém, não existe quase mais nada, porque tudo acabou. Acabou porque era madeira, porque era palha. Então, quando os viajantes mostram essa natureza no século XVIII, no século XIX, eles estão mostrando essa cultura. Eu peguei esse detalhe do Toné, por quê? Porque o que interessava a ele era mostrar, no fundo, aqui para trás, do lado esquerdo, dá para ver que vai ter um buritizal, né, um negócio grande de palmeira, mas é que ele estava mostrando um negro carregando, então, algumas partes desse buriti, alguma mochila feita também. Então, você tem aí todo um uso dessa madeira também. Pode passar. Próximo slide fala um pouco do que eu vou falar aqui, né? Eu vou falar sobre essas identidades locais e vou falar sobre um processo de independência que, para mim, é um processo. E ele não começa exatamente na independência e ele não termina na independência. Para falar a verdade, vocês perderam uma oportunidade de ver um especialista, que era o professor Geraldo, falar muito da independência. E aí eu vou falar de um processo maior, né, que, para mim, é tão importante quanto fechar nesse marco é abrir para poder entender quem são essas gentes. Então, eu vou começar até um pouco antes, com a tomada de Caiena, que pouca gente se dá conta. Por quê? Porque a gente estava falando aqui de uma crise dos anos 20. Mas o Pará viveu um grande momento que foi anterior a essa crise, que foi a chegada das tropas que vieram de Pernambuco. A professora Socorro falou aqui também de como sofria Pernambuco com essas tropas, mas veio de Pernambuco, veio da Bahia, veio do Ceará, do Piauí, do Maranhão, um monte de gente se reunindo, muito dinheiro para tomar Caiena aos franceses. E, depois disso, um crescimento econômico grande, e, depois disso, toda uma coisa de que agora vai dar certo o Pará, o Grão-Pará, e, de repente, vem o turbilhão dos anos 20, começa em 17, depois 18, 20, 21, 22, e não parou mais. Como a professora Socorro falou, uma imensidão de guerras civis, a terminar com a cabanagem, que dizimou, segundo as estatísticas, 30 mil pessoas, de uma população registrada mais ou menos em torno de 60 mil, e que só foi voltar a crescer em meados dos anos 60, com uma outra configuração e com uma imigração enorme por conta da borracha, mudando e alterando todas as relações sociais construídas por séculos de colonização. Então, esse período mudou a cara da Amazônia, mudou a relação do resto do Brasil com a Amazônia, e é importante a gente entender, então, o que é isso, o que mudou. Eu vou passar rapidamente os slides, que eu vou depois ler. Pode passar para o próximo. Aqui é uma imagem bastante comum de Belém, e acho que do resto do Brasil. É uma vista. Então, quando um viajante chegava, ele chegava de barco, então a vista sempre é essa. Vocês devem ter notado que sempre é a mesma coisa. No caso do Pará, tem uma diferença. Isso que está aí na frente, que vocês estão vendo, não é o mar. Isso é muito diferente. É o rio. E, para chegar aí, era preciso ter um piloto local que fizesse a entrada do Marajó, que é o mar, mas não tem a sede da capital, até lá. Hoje, com toda a tecnologia, são 3 horas de viagem. 3 horas de viagem no barco. Para chegar aí, o viajante levou 3 horas. Não é o mar, é o rio. Então, no século XVII, no século XVIII, muitos governadores falavam: onde eu fui me meter? Isso é um buraco, essa baía é um buraco. Né? Não é a Baía de Todos os Santos, não é a Baía do Rio de Janeiro, de São Sebastião do Rio de Janeiro. São Sebastião, Todos os Santos não dão conta de chegar até a Baía do Guajará. Ela é do Guajará. Né? É muito difícil chegar, era muito difícil sair. Até a invenção do barco a vapor, eram meses para atravessar o Atlântico. Era fácil de atravessar até pelas correntes marítimas, mas só uma parte do ano era permitido fazer isso. E se chegava em Soure. Depois de Soure, dependendo da situação, você conseguia entrar, podia levar até um mês para chegar em Belém, e daí
subia-se a calhas dos rios amazônicos, e eram aí 6, 7, 8 meses para subir, mais um tanto para descer, dependendo da situação. Fazer comércio internacional por aí não era fácil, é isso que eu estou querendo que vocês notem. Notar também que a cidade é dividida em 3 partes. A parte à esquerda é a única mais alta, é a parte onde fica a catedral e a igreja dos jesuítas. A catedral, está vendo as torres grandes bem à direita, ela é voltada para Lisboa. A igreja jesuítica, que foi anteriormente construída, ela é voltada para o Amazonas. Os jesuítas se voltam para a colonização, o poder secular se volta para Lisboa. Do lado do meio, dividindo uma com outra, tem o Palácio do Governo, e à esquerda, então, ficava o mercedário. E nos mercedários, quando saíram, se tornou ali a casa, o que seria, hoje é imposto de renda, Receita Federal, é essa parte toda da alfândega. Eu quero lembrar a alfândega. Em frente à alfândega, o Pelourinho, que não existe mais. Mas era muito significativo que fosse o Pelourinho neste lugar, né? Os mercedários é uma ordem que tem uma ampla tradição hispânica, quase não tem tradição dentro do Brasil. A Amazônia é um dos poucos lugares onde eles se fixaram com mais força, e é uma ordem militar. Toda vez que tinha um cerimonial, era dali que saíam os fogos comemorativos. Então, parece que a cidade era dividida desde o início em uma ala mais laica, entre aspas, mas que também era religiosa, porque eram mercedários, e uma ala jesuítica, e a outra, então, a igreja secular. Isso é bem a cara da Amazônia. As grandes ordens religiosas, as suas brigas, né? A gente não está falando aqui de uma sociedade açucareira, a gente não está falando aqui de uma sociedade onde a mão de obra hegemônica era escrava de origem africana, a gente está falando de uma sociedade que, tradicionalmente, era misturada, onde os índios tinham um papel fundamental, mas eles eram de muitas etnias, de muita diversidade, e também os africanos, com todas as suas diferenças, chegaram numa quantidade que, se não é a maior, mas, novamente, temos que comparar o que é comparável, eles têm uma força imensa dentro da cultura amazônica, e a gente vai ver daqui a pouco por quê. Vamos tentar entender um pouco essa população. Passa para o próximo. Bom, aí eu acho essa imagem muito interessante, é de um viajante que esteve em 1858 na Amazônia, o François Biard, e aí ele produziu algumas imagens. Essa é uma imagem de uma canoa, mas do interior da canoa. O Biard está deitado, o viajante deitado. Lá na frente você tem um remador, provavelmente mestiço, de chapéu, né, de palha, um índio, e tem um oficial. Olha o oficial da guarda, que é um mestiço que você distingue. Ele também está com um remo na mão, porque ele tem uma cartola, né? É o viajante. O Biard gostava de fazer esse tipo de imagem pitoresca. São as viagens com características pitorescas. E o que me chama muita atenção é uma das poucas imagens do interior da canoa. E dá para ver o que é bem a Amazônia em termos de diversidade cultural. O viajante, aquele branco que manda, sentado, e lá fora, então, a hierarquia, porque ninguém nega que o oficial ele consegue se mostrar hierárquico. Para o Biard, isso é uma piada, porque ele anda descalço muitas vezes, ele não tem o uniforme da guarda como deveria ter, mas ele se coloca como autoridade. Ao mesmo tempo, ele rema, né? Porque, senão, a canoa não andava em alguns lugares. E, dentro da canoa, tem tudo o que um viajante precisava, que eram os produtos europeus para ser trocados. Conforme você vai entrando no interior da massa, você não troca nada por dinheiro. O dinheiro entra na Amazônia muito tardiamente, e aí você vai trocando por produtos. De fato, você troca uma garrafa de cachaça, você troca o sal, você troca... E essas trocas é que fazem todas essas transações que a gente conhece. Parte para a próxima. Aí já é um barco maior. E vou dizer outra coisa. Quando os barcos maiores entram pelo Marajó, chegam a Belém, e boa parte do comércio interior ele é feito pelos furos e igarapés. Na calha dos grandes rios, esse barco entra, grandão. Mas nas pequenas, não. É aquele barco menor. Um viajante que se preza, ele vai chegar num grande navio e vai trocando de navios. Então, mesmo o François Biard, aí já no Marajó, já no barco maior.
está ele deitado, né? E então você vê aí o que é uma embarcação maior com outra menor do lado. E, mais uma vez, vocês veem as caixas com os grandes produtos, já em grande quantidade, europeus chegando. E esse é o grande comércio na Amazônia. A gente tem que visualizar essas coisas para sentir. Os barcos todos com as redes, até hoje é essa configuração. E a presença da música. As viagens nunca eram silenciosas, né? As pessoas cantavam. E se a gente pensar que até 1850 a língua falada na Amazônia era o Engatu, em grande medida, para a comunicação do dia a dia, não era o português, então essas músicas eram cantadas em muitas línguas. E havia uma troca entre essas pessoas extremamente interessante, né? Passa para a próxima. Então, eu peguei aqui também, eu vou falar no meu texto de padeiros que andam de um lado para o outro, de vendedores. Aqui tem uma pintura que também é do François Biard, em Manaus, de uma cozinha. A gente tem uma ideia de cozinha como um ambiente fechado. As cozinhas amazônicas, elas ficam no fundo da casa, elas são abertas, é coberta de palha, é ao ar livre, praticamente. Você vê macacos entrando dentro da cozinha, e é assim que era a cozinha. E era ali a alma e o coração daquele pulsar interior da Amazônia, onde as pessoas sentavam, as pessoas comiam, é onde todo mundo sabia o que estava acontecendo na cidade, onde várias revoluções amazônicas foram feitas, começando pela cozinha e pela padaria. Vamos passar para a próxima. Essa é uma pintura que eu gosto muito do Biard, uma imagem, né, que eu gosto muito do Biard, que é de uma sapataria, parece? É um sapateiro trabalhando. Mas ele trabalha, e para mostrar o trabalho dele, está lá na frente, né, os sapatos ali bonitinho, mas ele tem o violão, né, o instrumento musical bem à mostra, tem mais de um, olha lá em cima, né, tem seus macacos, as suas aves, a cartola. Isso tudo faz parte do trabalho e do mundo que ele vive. Isso é uma coisa que eu queria mostrar muito para vocês, e é negro, né? Então, é um sapateiro, pode ser um liberto, pode ser um escravo de ganho, a gente não sabe aí o que é, mas faz parte do mundo amazônico, né? Muitas dessas profissões, sapateiros, pedreiros, eram ocupados por negros. Era um foco importante. A maior concentração de negros na Amazônia são nas grandes cidades e vilas. Então, onde eles se concentravam nesses lugares, nessas profissões especializadas, isso é muito evidente na Amazônia. E são muito rebeldes também. Depois a gente vai ver. Bom, aí um mapa que eu coloquei, 2 mapas, são feitos contemporaneamente, não é nada sofisticado, não, é só para vocês verem uma coisa. O Grão-Pará era tudo aquilo. Como eu falei, Belém tem a Ilha do Marajó toda na frente, não é fácil, né? E a gente tem que notar aqui, nesse segundo, que a entrada de Belém até o Amazonas, passando aqui pela parte de baixo, Tapajós, Xingu, e depois pelo lado do Maranhão também, é um emaranhado de rios. E é uma colonização em que você não pode falar de um contato com os índios, é uma sucessão de contatos. Então, desde o século XVII, a gente pode dizer, para alguns grandes trabalhos já foram feitos a esse respeito, que no século XVII a gente tem já contatos com povos indígenas que muitas vezes já tinham sido contactados no litoral e tinham fugido, que tinham vindo do mundo hispânico fugidos. E, enfim, não é um contato só. No século XIX, 3 nações, basicamente, foram as mais fortemente atingidas durante o processo cabano, de independência e cabanagem, vamos dizer. Os Mura, os Maué e os Munduruku. Os Munduruku têm uma relação muito próxima, serviram muito em canoas, em embarcações, e, ao mesmo tempo, tinham conflitos. Não vou dizer que eles eram do lado dos brancos, isso é muito ruim, muito... mas eles tinham uma relação, vamos colocar entre aspas, mais utilitária, mais negociável com os vários viajantes. Todos eles tinham, os piximatos, a gente vai ver mais adiante, tinham do seu lado um índio munduruku para guia, sempre eles tinham esse contato. E os Mura tiveram uma relação muito tensa, quando o bispo do Pará, no início do século, final do século XVIII, início do XIX, morre, o Dom Manuel,
ele deixa o seu sucessor, o primeiro bispo do Pará, que era paraense, que é o Dom Romualdo Coelho. E o Dom Romualdo Coelho, logo que assume, ele diz assim, um dos meus principais focos é ir atrás dos índios Mura, trazer os Muras. Então, muitas imagens dos viajantes são desses contatos. Eu vou falar um pouco deles, porque vai ser importante para a gente mais adiante. Olha aqui. Aqui é o Spix e Matos, em 17, eles chegando, né, para entrar em contato com os Munduruku. Então, tem a imagem deles chegando. Aí já parece mais amistoso, você vê que eles estão dançando, né? Mas passa para o próximo. Então, aqui tem uma imagem também do Florence, 27, parece também um retrato, né? A cara do índio. Mas aqui eu já peguei mais uma foto de 28, eles dançando forró, é uma outra história. Mas dá para ver a longevidade dessas relações de proximidade, de trocas culturais. Vira para o próximo. Aí, essa é uma imagem muito clássica do Spix e Matos. Nessa viagem, olha o Munduruku aqui, do lado do viajante. E a situação tensa na relação com os Mura. O índio com a caça do lado, com sua arma, com a mulher lá olhando com aquele olhar de espanto, e o branco chegando com uma arma na mão e com a mão. Então, essa relação entre a tentativa de aproximação e essa tensão é que está colocada. Lembre-se que o Spix e o Matos vieram com a expedição da Leopoldina. É a ordem imperial à Amazônia, de certa maneira. Então, tem essa tensão. Para o próximo. Aqui é uma imagem do Biar, que eu acho muito interessante. Onde está o Biar? Ele está nesse meio de samambaias e matas, aqui embaixo, com uma arma na mão. Escondido. Para ver um ritual Mura. Então, é uma encenação. Ele montou aí uma encenação. Eles estariam fazendo uma música à lua e ele foi lá escondido, diz que escondido, com uma arma na mão. Claro, tudo é uma montagem, não estou falando que isso aconteceu tal dessa maneira, mas é muito interessante essa montagem, mostrar o quanto eles estão próximos e distantes dos Muras. Os Muras têm essa áurea, né? Olha lá. Muda um pouquinho. Próximo. Isso. Aqui é uma coisa dos Arara, que não tem, é outro grupo já, mas que representa uma imagem que me chama muita atenção também. São duas pinturas, né, que são associadas uma à outra. De um lado, um ritual de facção de veneno, são as mulheres fazendo esses venenos, e, do outro lado, esse veneno sendo usado por um negro para a caça. Então, há uma troca muito grande entre as várias etnias e delas também com estes brancos, porque você não vai usar um tiro, que era caro, pólvora, tudo, para fazer uma caça. Você precisava desses outros subterfúgios, né? E ninguém vai atirar. É muito mais difícil matar com arco e flecha sem nada. O veneno é muito mais útil, né? Durante todo esse período revolucionário, que vai da independência à cabanagem, a maioria esmagadora das pessoas não lutaram com armas de fogo. Lutaram com arco, flecha e muito veneno. Esse veneno era jogado no rio. Por quê? Porque se eu jogar no alto do rio, onde eu fico, e envenenar o rio, mato os peixes, as pessoas morrem de fome lá embaixo. Ou era queimado a macaxeira, né, a plantação de mandioca. Por quê? Porque se eu queimar, não tem farinha. Sem farinha, ninguém anda pela mata. Porque precisa da farinha, precisa do sal e do peixe. Se eu acabo com o peixe, se eu dizimo a macaxeira, eu mato a revolução, eu mato as mudanças. Então, de um lado e do outro, essa era uma grande guerra. A guerra da comida, a guerra pela sobrevivência também. Por fim, eu gosto muito dessa imagem do Florence, porque ele mostra muito bem essa situação que eu gosto de tratar. Um índio Munduruku na frente, que é aquele mais próximo. Então, ele está na frente, ele é mais próximo ao branco. Só que ele está com uma arma na mão. Sorrateiramente. Não é uma arma grande, é uma arma pequena, mas ele está com a arma na mão. A cabeça dele é negra, do lado do negro. É muito interessante. E o negro dentro da canoa, e vocês vão ver que tem a perna de um branco ali, ó, no alto, numa hierarquia, né? O índio, o negro, o branco. E as cores da bandeira francesa, porque o Florence, né, também é francês. Né? Então, você tem uma civilização num turbilhão. Ele é hierarquizado, é organizado, parece muito correto,
mas o Flourens sabia, quando ele veio em 28, que era uma situação tensa, era uma situação difícil. Então, não dá para dizer que essa civilização estava organizada, estava solidificada, ela estava, vamos dizer assim, em situação de explosão, né? Eu vou parar por aí. Era só para vocês terem uma ideia bem clara de como... Pode abaixar. Para vocês terem uma ideia bem clara do lugar onde eu estou falando, para a gente não falar coisas diferentes. E eu vou pedir permissão para ler, porque senão a gente não vai terminar hoje. Eu vou começar com algumas histórias. Em 1820, Jean-Jacques Berthier, um francês estabelecido em Belém do Grão-Pará, enviou uma carta para sua irmã, Marguerite Revel, residente em Nantes. E essa era mais uma peça de uma longa correspondência familiar. Foi descrita já. Décio Freitas escreveu um livro meio romanceado sobre estes casos, mas a professora Vicente Salles já encontrou os documentos, leu. Eu peguei mais de um artigo do professor Vicente Salles. Eu mesmo nunca tive acesso. No livro do Décio, ele coloca que foi doado para a faculdade, para o laboratório de história, os documentos, mas ele morreu e o livro foi publicado póstumamente. A gente nunca recebeu os documentos. Então, eu vou falar de uma história que eu sei que o documento existe, mas eu pego de forma enviesada, tá? Era mais uma peça de uma longa correspondência familiar composta por uma centena de cartas que atravessaram o Atlântico entre os anos de 1809 e 1835. Não obstante, havia uma história anterior a todas elas. Ainda jovem, Berthier encantou-se com o jornal parisiense, traduzindo a Tribuna do Povo, era o jornal, periódico dirigido por Babeuf. Desde então, se tornou discípulo do Babeuf. Essa escolha lhe trouxe muitos problemas. A doutrina de sua paixão foi perseguida pelos partidários de Bonaparte durante a sangrenta cilada policial no campo de Grenelle. Berthier sobreviveu à chacina, figurando no meio dos 47 réus julgados entre outubro de 96 e maio de 1797, quando foi deportado à Guiana Francesa, Cayena. Após a travessia do Atlântico, Berthier não criou raízes em Cayena. Por volta de 1809, mudou-se para a Amazônia brasileira, provavelmente durante o processo de ocupação portuguesa de Cayena, ocorrida em 1809. Depois da desocupação deste território, em 17, ele permaneceu no lado português. Se na Guiana Berthier era degredado, em Belém, de 1821, ele se declarou comerciante, exportador de produtos da terra, com casa própria na Rua da Prosperidade, que era a Rua dos Ferreiros. Possuía também outra propriedade na zona semi-rural da cidade, que tinha o que chama-se até hoje rocinhas, as rocinhas. Apesar das condições de vida na Amazônia, ele não ficou tranquilo. Dizia ele que, nessa região, o homem estava, abre aspas, à mercê da natureza, e que todos os habitantes estariam, abre aspas, vivendo na desgraça dos homens destituídos. Ele propunha, portanto, abrindo aspas de novo, conduzir essas massas para fora da humilhação, pois sentia que, entre aspas, em seus peitos oprimidos pulsava uma coragem taciturna, capaz de realizar na Amazônia a revolução dos iguais pregada por Babeuf na França. Sobre essa revolução americana, Berthier escrevia em 21, eu a sinto no ar. O cheiro revolucionário no ar da Amazônia não foi sentido apenas por Berthier. Neste mesmo ano, João Severiano Maciel da Costa, o futuro Marquês de Queluz, publicou em Coimbra um opúsculo intitulado Memória sobre a necessidade de abolir a introdução dos escravos africanos no Brasil. Nele, seu autor discutia a formação nacional e constitucional versus a heterogeneidade do povo do Brasil, ressaltando o problema da escravidão africana. Maciel da Costa era jurista, mineiro, formado em Coimbra. Em 1809, o rei Dom João VI nomeou governador em Cayena. Em 21, tomou o partido do velho rei, voltando para Lisboa. Contudo, foi impedido de fixar moradia em Portugal por ser brasileiro e ter sobre si a acusação de publicar no Rio panfletos contrários aos portugueses. Nessa ocasião, ainda tentando conciliar a posição exaltada de portugueses e brasileiros dos dois lados do Atlântico, Maciel da Costa lançou sua memória.
Ali, o pequeno coeficiente de homens brancos e livres em relação aos escravos de origem africana era o maior problema. Para Maciel da Costa, era urgente a criação de medidas regulatórias do tráfico e a organização do trabalho escravo. Advertia que o Brasil estava em situação racial pior que a Guiana, pois, desde 1809, a África foi transplantada para o Brasil. Afirmava que felizes circunstâncias afastaram das raias brasileiras a empestada atmosfera que derramou ideias contagiosas de liberdade e quimérica igualdade, tudo entre aspas, nas cabeças dos africanos das colônias francesas. Apesar disso, lembrava que ainda agiam no Brasil filantropos, que ganhavam a vida vendendo blasfêmias em moral e política. Maciel e Berthier computavam como grave a situação social na fronteira da Amazônia de 21. Não obstante, eles anteciparam em uma década e meia a explosão revolucionária da massa cabana no Grão-Pará, que foi de 35. Os anos de 21 a 35, apesar da distância temporal, tinham uma continuidade bem sentida por estes e outros testemunhos. Desde os anos de 1810, era nítida uma alteração em relação ao rei, seus emissários, e principalmente a Igreja Católica e os súditos. Né? Ele até fala de que a Amazônia seria, então, o lugar onde bárbaros circulavam com muito mais facilidade. Né? Eu não vou falar muita coisa, não consigo terminar isso aqui, mas o que eu queria lembrar é que como nós chegamos dos ares revolucionários de 21 até a cabanagem. Dizendo o seguinte, que a primeira grande crise ocorre não em 21, mas ainda antes, durante o processo de tomada de Caiena, um pouco antes até da tomada de Caiena, e a Revolução do Haiti, todo aquele contexto revolucionário. Tem um caso ocorrido no Pará, em 1795, que ilustra bem esse clima de quebra na tradição e dessas alianças tradicionais. Em 18 de fevereiro, eu vou narrar, de 1795, o bispo do Pará, Dom Manuel de Almeida Carvalho, comunicava a seus superiores, em Lisboa, um escândalo ocorrido na clausura dos padres do convento do Capucho. Tudo teve início em 1792, quando chegou em Belém, vindo do Reino de França, um hábil guarda-livros natural de Lisboa, chamado João José Coelho. Então, era um português que viveu em França. De Belém, este português viajado passou para a vila de Santarém, no Médio Amazonas, onde principiou a sugerir, oculta e publicamente, erros e heresias, segundo o bispo, nos quais foi seguido por os oficiais portugueses e até mesmo por um diretor de índios. Como paga esse provisório sucesso, Coelho foi preso e autuado, dali remetido a Belém, onde continuou sua carreira de militante ao se associar ao Juiz de Fora. Como é que ele conseguiu isso, né? Era a pergunta. Certamente porque o Juiz de Fora tinha ideias iluministas, né? E o bispo e ele tinham discussões grandes, então ele se aliou ao Juiz de Fora. Em 5 de fevereiro de 1795, ele, um amigo dele de nome Cavaliante, a mulher do Cavaliante, mais 14 oficiais da tropa miliciana e 2 eclesiásticos entraram na clausura dos Capuchos. Esse ingresso, por si só, era uma ofensa, pois o claustro era dificultado aos homens e proibido às mulheres. Para seu ingresso, o grupo alegava um hábito em voga, o estudo da natureza, mais precisamente do jardim interior do convento. Para o bispo, o jardim foi menos estudado do que o jogo de banca. Escutou-se até altas horas da noite esse jogo, e, depois de uma ceia, os freis foram enviados às tabernas para procurar mais pão e vinho. Essas conversas noturnas em um convento demonstram bem a dimensão e formas de disseminação de ideias francesas no Pará. O grupo era formado por pessoas viajadas, instruídas nas novidades mundanas, e, para o bispo, isso estaria criando um rompimento moral com a tradição. E o bispo concluía, dizendo ao rei: essa imagem muito lembrava a triste imagem da França, onde o povo cometeu, no princípio de sua revolução, semelhantes excessos. Então, isso que levou aos ares revolucionários em 1808. Eu vou falar aqui um pouquinho também no caso das pessoas que vieram de Caiena
para Belém entre 1809 e 1817. Não vou falar muito. Foi transplantado o Jardim Botânico de Caiena para lá, e foi criado um Jardim Botânico em Belém, que depois sustentou, mandou espécies para o Jardim Botânico em Pernambuco e o Rio de Janeiro. Até mesmo a questão da cana, né? Cana caiena, era uma espécie que tinha sido melhor adaptada em Caiena e foi depois transplantada. A discussão do café, a discussão do cacau, tudo. A Caiena tinha uma tecnologia bem mais interessante, e se não era mais interessante, pelo menos já estava, alguma discussão tinha sido feita, e eles foram adaptando, discutindo entre eles. Os jardineiros de Caiena foram transplantados, e o rei era claro em dizer que essas pessoas eram bem-vindas, mas que as ideias revolucionárias não eram bem-vindas. Então, tinha esse embate. Só que não dava para trazer os jardineiros sem tirar as ideias da cabeça deles. Então, esse era o grande problema que persistia dentro dessa sociedade. Em Caiena, entre 1809 e 17, Marcel da Costa e outros governadores contiveram 2 levantes de soldados e 1 de escravos. Eles se rebelaram logo no momento inicial da ocupação, em grande parte motivados pela carestia e falta de produtos, especialmente farinha e carne vermelha. Tinha uma grande leva disso. E muitos também querendo voltar para Belém, porque eles foram chamados para tomar Caiena. Tomaram Caiena e ficaram lá. Então, todo mundo queria voltar, era essa a história. Quando a gente volta? Quando a gente volta? E eles voltaram em 17. A maior parte deles voltaram em 17. Um dos grandes líderes que foi para lá para conter essas revoltas foi um soldado criado pelo Sousa Coutinho, um oficial, oficial português criado pelo Sousa Coutinho, e que tinha ido para o Suriname no século XVIII, aí voltou do Suriname e, para ganhar mais patente, foi enviado para Caiena para conter essas revoltas, e era um dos cabeças dos líderes portugueses em 21 ao lado do governador. Então, esses oficiais portugueses, eles tinham muito prestígio no reino, porque eles tinham feito o revide da França. Então, o Pará era visto por esses oficiais como alguém que, depois, o Pedro I estava desprezando, e que os revolucionários libertários das cortes de Lisboa, então, mais ainda. Então, você tinha uma quantidade de oficiais que tinha essa formação, que tinha esse investimento. E também, por outro lado, tinha uma série de oficiais que muitos se formaram em carreira vindos de Pernambuco, da Bahia, que eram oficiais menores e até de patentes médias e altas, que foram para a tomada de Caiena e ganharam terras, ganharam locais. Muitos não conseguiram voltar a Pernambuco, ao Ceará, à Bahia, mas, por outro lado, eles conseguiram terras no Pará. Se a gente lembrar que, no século XVIII, o irmão do Pombal, Mendonça de Furtado, tinha feito toda uma legislação dizendo que o português que casasse na Amazônia com autoridades, filhas de autoridades indígenas, era considerado português, tinha o status português. Então, houve todo um incentivo para essa miscigenação. A gente está falando, em 1790, em 1810, de uma sociedade que conseguiu se estruturar hierarquicamente. No topo estavam os grandes oficiais portugueses, na escala média, esses portugueses e esses brasileiros que vieram de Pernambuco, que vieram da Bahia, que vieram do Ceará, e que estavam articulados nessa rede geral, e também está falando... Tenho que terminar. Também está falando desses menores que estavam na base de tudo isso. Quando começam a chegar as ideais constitucionalistas, revolucionários, libertários, o Domingos Antônio Raiol, que é um grande estudioso desse período, dos motins políticos, ele tem uma imagem bem interessante para entender o que aconteceu. Ele diz, essas elites começaram a brigar entre si, em enormes guerras civis, como diz a professora Socorro, e aí, então, eles atearam fogo. Quando eles atearam fogo na relva. A relva é essa população que era a base. E essa relva pegou tanto fogo, porque ela estava ressequida, que até essa malmeira e as árvores mais frondosas da Amazônia caíram por terra, que foi o movimento Cabano. Então, eu quis mostrar um pouco para vocês essa imagem, da Amazônia. Obrigada.